Katarabavasi. Harakasharakatarabavasi Kataramavasi. Harabavashuri Kataramavasi Katarabavasi. Harakasharakatarabavasi Kataramavasti. Haramavasuri Katarabavasi. Harabavashuri Katarabavasti Kai. Katarabavasti Kataramavasti. Mudei de internet aqui para ver se melhora. Vamos ver se o pessoal volta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, passando com teu sangue toda a conexão de internet, Pai. Em toda parte, Senhor Deus, eletricidade, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo poder, Senhor Deus, a ti, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ragapavasuri Kataramavasteya Katarabhavase. Rakashara Papapapakashasara Vadaya Suri Kataramavase. Rakatapai. Aleluia, gente, aleluia. Aleluia, glória a Eu Deus. sempre penso assim, né? Quanto maior o impedimento, maior é aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Amém, Né? glória a Deus, eu creio. Mas, como eu estava falando, né? Eu creio que devido a esse ataque que a gente está sentindo, eu estou sentindo isso aqui, meu tudo quente aqui, ó. É porque essa palavra, ela não é só uma palavra de confronto. Ela é uma palavra que liberta. Ela é uma palavra que cura. Ela é uma palavra que traz clareza para aqueles os quais estão se sentindo perdidos. É uma palavra para aqueles os quais estão se sentindo acusados por Satanás. É por isso que ele está tentando impedir esta live. Porque existem pessoas que estão aqui dentro hoje que se sentem reprimidos por atitudes, por comportamentos, como se o Senhor estivesse olhando só para isso. E não é a verdade. Quando eu comecei a falar aqui, a nossa passagem vai estar lá em Gênesis 4, onde nós vamos falar sobre Caim. Caim, ele é o primogênito da criação, o primeiro filho criado pela humanidade, criado ali por Adão e Eva, né? Veio da primeira linhagem ali. E aí eu perguntei para o Senhor, quando eu estava lendo, eu falei, nossa, Senhor, mas por que o primeiro fruto da humanidade, o primogênito, ele já veio com essa docência corrupta, né? Já veio com essa descendência de pecado, por quê? E o Senhor falou assim, ele não nasceu com pecado, ele escolheu o pecado. Ele decidiu ir por este caminho. E aí o Senhor nos traz. Isso é uma maldição trazida de pai para filho. Porque qual foi a atitude de Adão? Com consciência daquilo que era certo ou errado. Escolheu o pecado. E, consequentemente, agora faz muito sentido, né? Agora até para mim está fazendo sentido o que o Senhor quer falar aqui. As nossas atitudes refletem as maldições hereditárias que nós carregamos de gerações em gerações. E todos nós temos uma decisão, nós temos um caminho e uma escolha a ser levantada. Se nós continuamos a praticar aquele mal ou se nós continuamos a fazer aquilo que é certo. Por quê? Abel, ele também era fruto de Adão e Eva, mas ele escolheu ser uma pessoa que escolheria o pecado? Não. Ele preferiu ter um coração que fosse amável, um coração generoso, um coração bondoso. E quando você estava falando, pastora, o Senhor falava assim para mim. Caim já me dava essas ofertas, porque ele não começou a ofertar para mim quando Abel nasceu, porque ele era o primogênito, ele era mais velho. Então ele já tinha essa prática de fazer oferta. Ou seja, o coração de Caim já estava desalinhado desde quando ele começou lá do princípio a ofertar ao Senhor aquilo que ele entregava. Mas aí o que acontece? Aparece alguém que tem um coração bom, um coração puro, e ele começa a entrar naquela fisionomia de comparação. Sabe quando a gente entra no meio que as pessoas veem que você é uma pessoa avivada e elas começam a trazer a perseguição para cima de ti?
É exatamente isso que foi gerado em Caim. Porque até então, enquanto era só ele, estava confortável persistir na mesma atitude. Porque o Senhor nos diz que ele via o coração de Caim muito antes dele tomar essa atitude, de entregar a oferta da forma como ele entregava. Porque ele já fazia isso antes de Abel nascer. Então, quando o Senhor pergunta para ele lá no versículo do 4, no capítulo 4, do 6 ao 7, que ele pergunta o porquê que você está irado? Por que que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha só, o Senhor está fazendo uma pergunta para ele. Se tu fizeres o que é certo, Caim, não quer dizer que vai dar tudo certo? Então, se você fizer o que é certo, aqui está o ponto. O Senhor está falando, Caim, você está fazendo errado para mim desde o começo? Não. O Senhor está trazendo um nível de consciência a Caim, para ele poder refletir se a tal atitude a qual ele já tem está alinhada. Então ele pega e fala: se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor está nos dizendo o que aqui? Eu não vou te acusar. Porém, eu estou mostrando para você o que é certo e o que é errado. Você tem autoridade para dominar a sua carne. Você tem autoridade para dominar a sua atitude. Então, o que o Senhor nos diz aqui? Enquanto ninguém sabia o que Caim estava sentindo, Deus já via a sua ira, a sua inveja e a sua intenção. Então, o que o Senhor nos fala? Que antes dele tratar as nossas ações, ele trata o nosso coração. Já diz na palavra para que nós possamos guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes de águas vivas. Então, o nosso coração também, agora eu não lembro qual o versículo que fala, que também nós devemos ter vigilância com o nosso coração, porque dele também vêm as coisas enganosas. Então, o Senhor está dizendo o que aqui? Que o fruto de todas as nossas intenções e das nossas atitudes, eles antecedem dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós só replicamos aquilo, externizando para fora aquilo que já foi plantado, semeado aqui dentro. E ele nos traz isso novamente lá no Novo Testamento, quando Jesus explica que as coisas más não provêm daquilo que nós ingerimos, mas daquilo os quais nós tiramos para fora, daquilo que é lançado para fora. Então, o Senhor está dizendo que aqui, Caim, ele não foi um fruto, ele não foi gerado um fruto ruim. Não foi gerado um fruto ruim, mas nós temos o poder de escolher qual fruto nós vamos gerar. Qual é o fruto que nós vamos plantar? E ele tinha essa opção. E aqui, quando eu ouço agora essa ministração, porque o Senhor está ministrando isso em mim, ele está querendo dizer o quê? Ei, filha, ei, filho, enquanto tu não prestares atenção nas práticas em que você tem diárias em como você me entrega, em como você faz, em como você lida, em como você fala, em como você age, você está alimentando essa terra no seu coração. Aí vai chegar alguém e vai colocar o dedo na tua ferida e vai te confrontar. E aí, quando vier esse confronto, você vai levantar algo como se eu tivesse te acusando de você ter errado. Mas não é a verdade. Porque o Senhor, em nenhum momento, ele disse que não se agradava da oferta de Caim. Mas ele já dava sinais de alerta de que algo não estava certo. E quando a gente olha para o que é ofertado por Abel e o que é ofertado por Caim, o Senhor nos fala sobre a primazia. Sobre a primazia da gente escolher em fazer o certo ou o errado. Hoje, enquanto eu dirigia, eu lembrei de você dando o exemplo da semana passada, quando você disse, né, que aconteceu aquele episódio na frente da tua casa ali. E eu falo para você, inclusive eu falo porque eu peço para o Senhor me corrigir. Eu sou uma pessoa explosiva no trânsito e eu falo para o Senhor, eu preciso ser tratada, porque todo mundo está sujeito a errar.
todo mundo está sujeito a fazer algo errado. Então, eu preciso que o Senhor me ajude na minha fraqueza. Porque quando eu estou dirigindo, infelizmente, tem hora que eu cedo na minha carne. Na maior parte das vezes, eu estou no meu nível de consciência assim, Thalila, você presta atenção, você pensa nisso, você pensa naquilo. Eu sempre estou ali em vigilância. Mas chega uma hora que a carne, ela vai e grita e, consequentemente, nós acabamos errando ali naquela situação, né? E aí, né, vendo tudo isso daqui, eu fico pensando. Você chega aqui e me dá um exemplo, Thalila. Ó, aconteceu isso comigo e eu agi dessa forma. Para mim, hoje no trânsito, foi um confronto. Porque eu falei, poxa, a pessoa menosprezou ela, quase bateu no carro dela, quase acontece um acidente e ela teve uma cautela, uma calmaria de olhar para aquela situação e falar, não, eu não vou agir dessa forma, vou agir diferente. E aí o Senhor, quando ele nos fala sobre a história do retrato de Caim e Abel, ele está falando sobre isso, sobre nós olharmos para um exemplo bom, nós sermos confrontados e ao invés de nós invejarmos aquela atitude, nós buscarmos ser semelhante a ela. Nós não falamos que nós somos cristãos? Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos revelando o caráter de quem? De Jesus Cristo. Nós estamos falando que nós temos o reflexo do Pai em nós. Então, o Senhor ele nos dá um exemplo de que quando nós vemos alguém que nos confronta naquele pecado, que nós deveríamos nos questionar. Então, como eu posso melhorar? Então, como eu posso fazer diferente? Vocês concordam comigo que Caim poderia ter perguntado a Abel? Abel, o que tu fizeste que agradaste o Senhor que eu estou fazendo que não o agradou? Abel poderia ter explicado para ele, ó, eu sempre escolho a melhor ovelha, eu sempre vou lá no meu rebanho, eu cuido dessa ovelha diferente, eu faço isso, eu faço aquilo, porque há a primazia da gente entender que tem pessoas que vai poder sim nos ensinar. Mas, pelo contrário, o que Caim faz? Caim alimenta um sentimento de inveja. Alguém está vendo que ele está alimentando a inveja? Não. Quem está vendo? O Senhor. Porque aonde ele está alimentando aquele comportamento? Aqui. Então, quando o Senhor fala quem é você quando ninguém está vendo, o Senhor não está falando do externo. O Senhor está falando do teu interno. Porque é dentro do teu interno que ninguém está vendo. Porque o teu externo, você pode ser uma melhor atriz. Você pode ser um bom ator. Você pode manipular a tua fisionomia. Você pode passar uma maquiagem. Aqui como a gente fez aqui no filtro do Instagram. Eu estou com essa pele aqui? Não estou. Mas coloquei um filtro aqui no Instagram e aparentemente parece que eu estou com maquiagem, com isso, com aquilo. Eu não então, coloquei. quando o Senhor nos traz... Então, quando o Senhor nos faz essa pergunta, quem é você quando ninguém está vendo? O Senhor está falando sobre o seu interior, sobre o que o Senhor, sobre o que está em ti, que ninguém pode ver, somente aos olhos dele que pode ser enxergado. Porque eu não posso dizer o que tem dentro da pastora Cirlei agora. Amém, glória a Pode Deus, é complementar, verdade. pastora. É verdade. Não, é que o Senhor está me falando aqui. Oh, ricatapaia, suriaste, catabaia. Oh, ricatarababase. É igual o que aconteceu com Sarai e Agar. Sarai olhou para o externo. Ela é minha serva. Ela vai lá, ela vai fazer o que eu quero, ela vai cumprir e não viu o coração, porque ela não sabe o que tem dentro do coração, não sabia o que tinha dentro do coração dela, né? Então foi igualzinho, o Senhor está falando aqui, ó, dá para comparar, filha. Sarai e Agar também. Sarai também não sabia como era o coração dela, porque ela não era Deus, né? Exatamente. E é por isso que o Senhor nos diz, o pecado sempre começa no coração antes de aparecer nas atitudes. Nós sempre pecamos internamente primeiro, antes de externalizar no físico aquilo que já provém da maldade. Exatamente. Quando nós acabamos sentindo inveja de alguém, para sentir essa inveja, você primeiro vai cobiçar. Você primeiro vai gerar um desejo. Você primeiro vai criar, tipo, nossa, mas por que aquela pessoa já está assim? Nossa, mas eu tento tanto tempo da minha vida fazer isso, eu não consigo. Mas aquela pessoa já está dessa forma. Olha só como ela já flui. Olha só que não sei o quê. Porque antes de ter uma palavra,
houve um pensamento, houve um sentimento e depois saiu pela boca, Exatamente. né? Por Amém. isso que o Senhor fala para nós sobre a renovação da nossa mente. Exatamente, Romanos 12:2. Por isso que o Senhor fala da renovação da nossa mente. Porque se a nossa mente não fosse renovada, vocês já pararam para refletir quantas coisas você não guardaria mais dentro de você? Quantos erros nós não cometemos durante o dia, durante a semana, durante os meses? Então, o Senhor ele nos fala de uma forma clara. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é o seu coração quando ninguém está vendo? Quais são as fontes de água que está provendo de dentro do seu coração, da sua mente? O que está saindo de você? O que está emanando de dentro de você? E aí, quando acontece que Caim vai lá e mata Abel, Deus repete a mesma coisa que ele fez com Adão. Ele pergunta, aonde está Abel, teu irmão? Quando Adão comete o erro, o Senhor pergunta para ele, aonde tu estás? O Senhor repete a mesma pergunta. Aonde está? Não porque ele não sabe, não porque ele não conhece, mas porque aqui, você sabe o que o Senhor está trazendo aqui? E, gente, olha, está trazendo o mesmo padrão. Porque quando o Senhor pergunta onde está o seu irmão, ou aonde você está, Adão, o Senhor não está vindo para acusar. Ele está dando uma porta de entrada, a porta estreita, para o confessar. Porque Caim poderia ter vindo e falado assim, Senhor, eu venho do campo, eu perdi a minha cabeça e acabei matando meu irmão. Adão poderia ter vindo na presença do Senhor e falado assim, eu estou aqui, Senhor, estou sentindo vergonha, porque acabei de cometer um erro daquilo que o Senhor falou para mim que não era para fazer. Mas você sabe o que acontece nas duas situações? Eles justificam atitudes incorretas. O primeiro é a atitude que ele diz que a mulher em quem o Senhor o deu, deste a ele o fruto, mas ele não confessa de que ele errou. Caim, qual é a atitude de Caim? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Essa é uma atitude que nós, como filho, nós temos diariamente. O Senhor te confronta e você questiona. Mas por acaso eu sou fulano? Por acaso eu sou ciclano? Por que Agar e Saraí, essa história, elas alinham com essa história? Porque Agar, ela tinha culpa. Ela era serva. Ela era serva e recebia ordens. Então ela poderia muito bem ter olhado para Deus e falado assim, eu gerei aquilo que ela me pediu. Eu cumpri. Eu cumpri aquilo que ela me pediu. Em nenhum momento eu pedi para ela que eu queria ter um filho com o marido dela. Da onde que veio a atitude? Você entende? Então o Senhor ele fala aqui pra gente que nada vai ficar escondido debaixo dos teus olhos. E o Senhor nos fala isso em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em Hebreus 4:13, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele quem fez. Então, assim, não adianta a gente achar que está sendo escondido, porque não vai ser escondido. Olha o que o Senhor fala para Caim. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eu estou ouvindo o teu irmão clamando misericórdia a mim, porque você não teve piedade. Isso daqui, o que eu estou querendo, o que eu vejo que o Senhor está trazendo tanto para mim, quanto é para você, quanto para você esse confronto nessa tarde. As nossas atitudes, elas vão refletir na vida de alguém. Muitas vezes nós levamos para um caminho, mas a salvação é individual. Mas a tua salvação e a minha salvação depende do que nós construímos em conjunto. Depende daquilo que nós construímos como irmãos. Porque eu penso assim, se nós estamos plugados à videira, existe como ter um ramo dentro de uma árvore, e ela simplesmente está em outra árvore, se o Senhor fala que ele é um só conosco na videira, não tem como nascer um outro ramo em outro lugar, é em um lugar só.
E o que acontece quando quando nós permanecemos nele? Todos nós sentimos o calor do sol. Todos nós bebemos da mesma água. Todos nós somos criados na mesma raiz daquele tronco daquela árvore. Todos nós temos o mesmo tipo de folhagem. Vocês estão conseguindo compreender quando o Senhor fala sobre a videira? Começa a pensar agora, imaginar uma árvore. A árvore em si. E nós todos plugados nela. Nós todos como ramos nela. Porque não existe uma árvore para cada pessoa. O Senhor, ele é o único. Então a videira, ela é uma só. Então todos nós passamos parte desta videira como um só, como o corpo de Cristo. Assim como ele diz lá em 1 Coríntios, que ele fala sobre o quesito de cada parte do nosso corpo ser parte de um membro, cada um ter a sua função. Então é sobre isso que o Senhor está querendo nos dizer aqui. Não adianta querer camuflar aquilo que está no seu coração, porque você não vai conseguir sustentar. Você não vai conseguir sustentar aquilo que você germina, aquilo que você bota água, aquilo que você bota sol, aquilo que passa chuva, aquilo que você está alimentando, que você está adubando, que você está colocando fertilizante, porque na hora que ela começar a brotar, vai aparecer e não adianta querer cortar, porque vai ser visível aos olhos das pessoas. Vai ser visível. Então, o Senhor, quando eu quero reforçar isso de novo, esse tema desta live, o Senhor não está falando do externo, amado. Não está falando do externo, porque o externo, nós como humano, nós podemos controlar. Mas o nosso interno, é somente Ele que tem o domínio. É o Espírito Santo que domina. É o Espírito de Deus que domina. Não é a nossa carne que domina. É o Espírito de Deus. É o Espírito que domina. O externo nós podemos modificar. O Senhor está trazendo para mim. Nós vamos lá e modificamos com a estética. Se nós não gostamos do nosso cabelo, nós vamos lá e pintamos. Se nós não gostamos das nossas unhas, nós vamos lá e trocamos. Mas o interno não tem como trocar. O interno não tem como ser modificado. Mas tem como ser curado, né? E transformado. Como transformado. Exatamente. É por isso que o Senhor está falando aqui comigo, ó. Precisa-se ver as feridas internas que tem dentro de você. E as feridas, elas precisam ser curadas. Elas precisam ser deixadas curadas. Por quê? Muitas vezes, o que nós fazemos? Escondemos elas debaixo do tapete. Mas a olho nu aqui, há pessoas, no externo a gente esconde. Mas no interno, no olho que tudo vê, né? No Deus que tudo vê, a gente não vai conseguir esconder, né? Como ali, vou puxar para a palavra que Deus me deu, porque está conectadíssimo mesmo. A palavra está batendo com a outra. Deus é lindo, maravilhoso. Obrigada, Senhor. Porque ali Deus falou com Sarai, com Agar. Volta-te para tua senhora. Você não foi íntegra. Vá lá, reconstrói tudo de novo, o teu relacionamento com ela. Volta na integridade, na transparência, no amor, né? Você não foi assim. Então Deus conhecia o coração e havia uma ferida ali dentro dessa mulher, né? Então, qual que é a tua ferida? Nós precisamos buscar cura, a gente precisa buscar libertação. E eu costumo falar, como eu falei esses dias numa live, que eu estava com uma outra irmã, que nós somos curados aos poucos. Nós temos escamas, como se fosse uma cebola, né? Nossa alma é como se fosse uma cebola. E a gente Deus vai tirando as cascas, né? As camadas. E nós vamos sendo curados e transformados, né? E a renovação da nossa mente faz parte disso. Porque se eu bloquear aqui, se eu dizer não preciso, não é isso. Não sou assim, não, né? Geralmente a gente fala isso, são seus olhos, né? A gente joga para o outro. Ó, é você que está dizendo, não sou assim, não, você que está dizendo, né? Então, nós precisamos buscar cura, e só fazendo um adendo, né? Nas feridas internas. E essas feridas, elas vêm do quê? Todo mundo é ferido, irmãos e irmãs. Nós viemos do pecado.
E nós, muitas vezes aí, né, o nosso DNA, que já é corrompido, ele traz marcas geracionais. E são diferentes de um para o outro, né? E a gente tem que parar com essa coisa de, eu sou culpado, né? Porque muitas vezes o diabo, ele acusa tanto. E a pessoa está na igreja, a pessoa está ali congregando na igreja, está andando nos caminhos, entre aspas, mas não conhece Jesus, né? Não conhece Jesus. O diabo acusa, o diabo monta um dossiê contra essa pessoa e ela cai, né? Então, nós temos aí 5 feridas e todo mundo tem, irmãos e irmãs, todo mundo tem feridas de rejeição. Vou só citar aqui, porque não é o tema, mas o Senhor está trazendo. Porque o Senhor tem pressa em restaurar a sua igreja. E uma igreja ferida não tem cura. Eu sou enfermeira de profissão formada, ferida. Se você não vai lá e cuida dela para tratar e cicatrizar, ela não cicatriza, ela fica ali soltando pulso, vamos falar assim. Ela fica soltando, e ela não cicatriza. E a cicatrização dela vem de dentro para fora. É de dentro para fora. Nós temos aí algumas feridas que, né, muitos estão falando, tem gente aí que não conhece a palavra, mas conhece um pouquinho sobre a alma, estão falando sobre esses tratamentos das curas interior, né, de ferida de rejeição, de humilhação, de injustiça, de abandono e de traição. São as 5 maiores feridas e elas têm ramificação em partes geracionais, porque tem um bloqueio na tua alma, que veio desde a infância, que veio na adolescência, que veio por traumas. E Satanás, ele é mestre em fazer isso, né? Ele fragmenta a sua alma aí, ele arranca a sua alma, ele traumatiza, ele tipo faz picadinho da tua alma. E a tua alma fica perdida. E ali você não se encontra. E você não tem identidade em Cristo, porque você não se encontrou ainda. Seus pedaços estão presos em um monte de dimensões, em lugares, em traumas, em sentimentos enraizados, né? E aí a gente tem atitudes que condiz a essas feridas. Como a nossa evangelista aqui está falando, né? Desculpa aí o adendo. Vou dar a Não, palavra aí para imagina, você. imagina. E faz muito sentido o seu complemento, porque eu ia chegar nesse ponto também. O senhor estava falando essa palavra de rejeição. Caim, ele se sentiu rejeitado quando a oferta não foi aceita, né? Quando o Senhor aceitou ali a oferta de Abel e não a dele. E Satanás, ele é sujo, gente. Ele é muito sujo. Por que que ele usa da ferida da rejeição? Porque na ferida da rejeição, ela vem acompanhada de várias outras. Ela vem a aprovação. Aí, quando não vem a aprovação, ela traz o abandono, porque aí você já se sente rejeitado. Aí qualquer situação que acontece, sou abandonado, ninguém está comigo. Então ninguém está do meu lado. Eu falo porque eu fui curada dessas feridas. Então, ferida de aprovação, de rejeição, abandono, Comparação, comparação, inferioridade. Então, assim, inferioridade. então, são sentimentos que um vai acarretando no outro. A gente vai trazendo e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Só que quando a gente olha para a luz da palavra, que é o que a gente estava falando sobre o Senhor tratar esse nosso interior, a fonte de água do nosso coração, nós vemos que o Senhor teve misericórdia de Caim. Porque o Caim questiona ele, né? O que você vai fazer comigo, né? O que agora vai acontecer comigo, né? E o Senhor fala, ele fala assim, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Caim fala para o Senhor. Só que o Senhor fala bem assim para ele no versículo 13. Cadê? Não, Caim fala para ele, né? Meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença. Olha isso, ele tá falando que ele não suporta ficar sem a presença do Senhor também. Olha o peso, ele tá falando, eu não aguento, é pesado demais isso para mim. E me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar vai me matar. Olha isso. E aí o Senhor responde: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden.
Então, o Senhor está falando o quê? Se ele tivesse, eu imagino assim, se Caim tivesse se permitido se retratar, se ele tivesse se permitido a se entregar a viver um processo de cura, como a irmã falou, eu creio que o Senhor tivesse tido misericórdia dele. O Senhor teve misericórdia de Moisés, que na aula passada a gente falou sobre isso, dele ter matado um egípcio, que ele agiu na ira, e esse comportamento de Moisés se repetiu novamente quando ele bate na rocha. O comportamento de não pensar, de agir ali na justiça, né? Na ferida da justiça. Na impulsão, então, né? Na emoção. Então, o Senhor, ele nos mostra aqui que independente, né, da situação, ele está aberto, ele está solícito a nos retratar, a nos redimir, a nos entregar um novo caminho, a nos entregar uma verdade. Não é à toa que ele nos deixa o Filho dele, que é a verdade, o caminho e a vida. Porque, primeiro, nós perdemos a vida quando nós não escolhemos o fruto da vida eterna no princípio da corrupção do pecado. Nós escolhemos o fruto do conhecimento. O Senhor se torna a verdade porque o tempo todo estava ali explícito aonde nós deveríamos ir. E o caminho porque é a direção que nós temos para chegar ao alvo, para chegar no reino dos céus. E o Senhor fala para nós, lá no Novo Testamento, agora eu não vou lembrar qual que é o capítulo, mas é em João que ele fala que nós conhecemos esse caminho. Nós conhecemos e nós sabemos para onde ele foi. E quando eu imagino que o Senhor fala desse caminho, ele não está falando somente do caminho que é Jesus Cristo, mas também do caminho do relacionamento com ele, que é o Éden, que foi fechado, que foi selado para que nós não pudéssemos o encontrar a olhos nus hoje nesta vida. Mas o nosso coração, a nossa identidade de filho e o Espírito dele em nós nos leva até esta dimensão para entender, para compreender as coisas que ele tem para nós. Né? Para quem já é profeta dimensional, para as pessoas que já entram no Espírito, eu creio que é o acesso que o Senhor dá para que nós possamos entrar dentro do Éden, para nós entendermos aquilo que foi criado com as mãos dele, para poder usufruir, para poder ver aquilo que foi criado. Então, que nessa tarde nós possamos entender que o nosso Pai, ele não está aqui para nos acusar, ele não está aqui para apontar o dedo na tua ferida e dizer que você não tem mais para onde ir ou para onde voltar. Pelo contrário, ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem ao Pai, né, está ali se enxertando, está ali se alimentando da água, está ali recebendo um novo vinho, está recebendo o corpo de Cristo em ti, se tornando uma nova criatura. Eu creio que o Senhor trouxe a palavra rejeição aqui, porque existem pessoas ao nosso meio que está se sentindo rejeitada por Deus, porque está oferecendo ao Senhor renúncias, está oferecendo ao Senhor tempo de jejum e oração, mas não está vendo movimentos acontecer no externo e acha que o que está fazendo e entregando ao altar do Senhor não está subindo como um aroma, não está subindo como um holocausto. Então eu quero te dizer nesta tarde que esta palavra, ela entre dentro do teu coração agora. O Senhor em nenhum momento ele rejeitou aquilo que tu está fazendo, mas ele está verificando, ele está analisando se a intenção do teu coração está alinhado com a tua renúncia. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês e eu vou me expor em relação a isso, porque foi algo que o Senhor me bateu bonito e eu uso de exemplo porque se alguém estiver aqui no nosso meio cometendo a mesma falha que eu cometi, que você possa voltar à rota e se alinhar. Quando eu comecei a jejuar sem ter entendimento nenhum sobre, e eu buscava muito, e no começo, eu comecei a jejuar por propósito mesmo. Porque eu queria ser curada, eu queria ser liberta, eu queria viver um novo nível de intimidade com o Senhor. E até então, quando tudo começou, tudo estava muito lindo, estava tudo maravilhoso. O Senhor estava limpando a casa, estava restituindo, estava fazendo acontecer. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a jejuar, eu estava sobrepeso, eu estava pesando 102 quilos. E aí, comecei a jejuar, consequentemente, jejum, comecei a emagrecer. Nós, consequentemente, quando nós começamos a mexer na nossa parte estética, nós queremos expor a parte estética.
Porque nós começamos a ter autoestima, nós começamos a se sentir mais autoconfiante. E aquela insegurança com a fisionomia estética passa a não ser mais um problema. E aí o que começou a acontecer? Começou a vir novos propósitos de jejuns e eu colocava lá que o propósito era para um alinhamento espiritual. Era o que eu colocava na pauta daquele jejum. Quando chegou um dia, comecei a entrar em propósito de jejum e eu não conseguia jejuar. Caía na fraqueza de comer alguma coisa ali. E eu falei, Senhor, não tô entendendo por que eu tô tão fraca para jejuar? Sendo que eu tô vindo numa caminhada de jejum atrás de jejum e eu sempre consegui jejuar, fazer jejuns extensos e não sei o quê. O Espírito Santo virou para mim e ele fez a seguinte pergunta: Filha, por que você está jejuando? Respondi. Por conta de um alinhamento espiritual. Eu quero ser tratada e não sei o quê. O Espírito Santo novamente. Filha, por que você está jejuando? E eu repeti a mesma coisa. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Filha, por que você está jejuando? E eu ali. Aí quando chegou uma hora, quando ele me perguntou pela terceira vez, eu falei assim, Espírito Santo, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo compreender o que o senhor está querendo dizer. Ele falou assim, eu vou te dar um tempo para você olhar para dentro, e você ser sincera com você mesma. Não é comigo, com você mesma. E depois você me fala o porquê você está jejuando. E ali eu fiquei de joelho, acho que uns 5 minutos mais ou menos. E eu, por que eu estou jejuando? Aí quando eu me fiz essa pergunta, por que eu estou jejuando? Eu não sabia a resposta. Apagou a resposta que eu estava dando para ele. E aí o Senhor me trouxe a memória. Você já parou para pensar que toda hora quando você está jejuando, você fica se olhando no espelho? Você fica observando se a barriga está crescendo, você fica observando isso, você fica observando aquilo. E aí o Senhor começou a trazer na memória. E aí ele perguntou novamente, filha, o porquê você está jejuando? Eu, alinhamento espiritual? Aí, quando me veio esses fragmentos de memória, eu soltei da boca para fora. O Espírito Santo fez eu cuspir da boca para fora. Eu falei, Senhor, eu não estou jejuando para alinhamento espiritual. Eu estou jejuando por estética. Eu estou jejuando por vaidade. Eu estou jejuando porque eu vi que eu estava começando a engordar novamente. E aí eu voltei, eu coloquei como um propósito jejuar pelo espiritual. E aí você sabe o que o Senhor falou para mim naquele dia, naquela tarde? Isso é o que Satanás ensina vocês a fazer. Pegar uma verdade, porque realmente você está sendo alinhada espiritualmente, e camuflar numa mentira dentro do teu coração. Lembra que no nosso coração provém coisas enganosas? É isso que Satanás fez. Ele fez com que eu olhasse para um propósito espiritual, porque era bonito, era espiritual, era um alinhamento espiritual. Mas a parte interna minha, o que eu desejava no meu coração, não era um alinhamento espiritual, mas era uma vaidade, uma estética. E naquele dia, o Espírito Santo me quebrou dentro deste quarto e ele disse, a partir de hoje, tudo que tu fizeres a mim, você se pergunta primeiro se realmente de fato você faz por mim ou você faz por você. Porque do que provém da fonte do teu coração, do alinhamento da intenção do teu coração, é o que vai subir para mim. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa live agora, se você está sentindo que o Senhor não está ouvindo a tua oração, se você está sentindo que o Senhor não está mexendo no teu financeiro, não está mexendo nas tuas emoções, começa a alinhar. Se você está buscando a presença dele por interesse pessoal, começa a prestar atenção se o tempo de mesa que você tem com ele é exatamente atrás de uma troca. Porque nós temos que ser sinceros. Não tem nada mais bonito quando nós temos uma oração sincera. E eu falei para o Senhor naquele dia de uma forma profunda. Eu me coloquei, eu me rasguei e coloquei para ele assim, Senhor, realmente eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo suja. Eu estou sendo literalmente uma pessoa suja. Porque eu estou trazendo a sua verdade, camuflando na minha mentira e colocando o Senhor como espiritualização na minha vida. E é uma mentira, porque a minha intenção está desalinhada com o Senhor. Está desalinhada com o Senhor.
Mas o que o Espírito Uau, Santo fez comigo? que forte. Em nenhum momento ele me acusou. Em nenhum momento ele virou para mim e falou assim, o que você está fazendo é em vão. Não. O porquê você está fazendo isso? Ele me fez uma pergunta para me trazer nível de consciência, para eu refletir a minha atitude e ele poder me alinhar. Porque quando eu verbalizei e confessei, ele veio com o bálsamo. Então agora nós vamos começar a fazer da forma certa. Agora nós vamos começar a agir da forma certa. E eu posso falar uma coisa para vocês, não foi só com o jejum que o Senhor fez isso comigo. O Senhor fez isso comigo com o tempo de mesa e devocional. O Senhor fez isso comigo também em quesito de oração, tempo de oração. O Senhor fez isso comigo também com as orações da madrugada. O porquê que você quer me buscar na madrugada? Porque o Senhor, ele me perguntava, por que você quer acordar na madrugada para ele? Por que você quer que eu te acorde na madrugada? Por que você quer que eu te levante e te posicione na madrugada? Porque eu quero buscar intimidade. Para de mentir. Para de mentir, para de ser hipócrita. Você levanta na madrugada porque você tem interesse pessoal. Você quer ser revestida de poder. Você quer ter autoridade. Você quer isso, você quer unção. Então, para de ser hipócritas. O Senhor está nos dizendo aqui. Por isso que Satanás ele queria tanto impedir essa live. Porque o Senhor está nos chamando para um tempo de parar de hipocrisia. Parar de ser crentes que são hipócritas. Que fica fingindo fazer as coisas para Deus, mas faz por interesses pessoais. Faz por cargo, faz por coisas em quesito de ego, de vaidade. E eu falo isso para vocês porque é o que o Senhor tem me batido. Então não ache, irmão ou irmã, que o Senhor tá batendo só em você aqui, não. Porque isso aqui foi coisa que ele me bateu, ele me achou em secreto. Para de ser hipócrita. Para de falar para mim que você levanta na madrugada para buscar intimidade. Porque você tá querendo buscar espada, você tá querendo buscar poder. E isso eu vou fazer sim. Eu vou derramar sim. Mas primeiro, vinde a mim. Vinde a mim. Me reconheça. Olhe para minha presença. Você tem noção que uma pessoa que tinha acabado de derramar sangue do próprio irmão fala que não consegue viver com o peso de viver sem a presença do Senhor? Até aquele que pecou matando o próprio irmão reconhece que não aguenta viver nesta terra sem a presença do Senhor. Exatamente. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui é: não se contentem em viver sem a minha presença. A minha presença é o alvo. A minha presença tem que ser o combustível diário. É presença, presença, presença. A minha presença antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa é a minha presença. Porque quando o Senhor se retira, irmãos, eu não queria ser Saul. Quando o Senhor se retira, o que nós seremos sem a presença dele? Nada. Quando o Espírito Santo sair desta terra, o que será do povo que não conheceu a presença do Pai? O que será da nação que não conheceu a presença do El Shaddai, do Adonai, do Eu Sou? Se até mesmo aqueles os quais conhecem a presença não está sabendo valorizar, não está sabendo enxergar aquilo que o Senhor está entregando. Essa palavra é de confronto, sim, eu sei que tá doendo. Eu sei que tem pessoas aqui agora que tá chorando, é dentro do íntimo da alma. E você sabe por quê? Porque o Senhor tá curando. O Senhor tá alinhando a tua estrutura e o teu coração agora. Porque Ele sabe que pro próximo passo que você daria na tua jornada, se você continuasse com o coração da forma como está, você se desviaria da presença dEle. Porque Ele tá preparando sim a sua bênção. O sim que você pediu para Ele tem para te entregar. Porém, se o teu coração não estiver alinhado, se ele não tiver ajustado, se ele não tiver ali, ó, enxertado na videira, não tem como ele derramar. Porque se do nosso coração provém as fontes de águas vivas, assim como diz a palavra do Senhor, nós precisamos deixar com que essa água seja limpa, que essa água seja íntegra. Amém. Amém? Eu quero fazer uma oração específica agora, eu posso? Pode. Fique à vontade. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero que o Senhor entre agora na sala, Pai, onde está esta irmã, Senhor.
Esta irmã que neste momento se prostrou, Senhor Jesus, de joelhos para te pedir perdão, Pai. Porque ela entendeu, Senhor Jesus, que as intenções do coração dela estavam desalinhadas. Muitas vezes ela disse que o Senhor não a ouvia, Pai. Mas que nesta tarde um anjo entre com a bandeja de prata, trazendo a restituição de tudo aquilo que foi consumado pelas intenções erradas. Traga, Senhor, o batismo do fogo do Espírito, da purificação sobre a vida desta irmã. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ela agora, Pai, limpando as vestes dela. Começa a declarar, minha irmã, eu te vejo, você de joelho na tua sala, dizendo, papai, é comigo que o Senhor está falando, é comigo que o Senhor está exortando, é comigo que o Senhor está confrontando. Que o Senhor entre agora dentro deste ambiente, você seja tomada de graça, de misericórdia, porque o Senhor te vê sim. E o Senhor está te dando esta correção nesta tarde, não para te colocar num lugar de rejeitada, mas para te colocar em lugar de filha, porque Ele tem zelo com o seu processo, Ele tem zelo com a sua vida. E é por isso que Ele te trouxe aqui nesta tarde, porque você é filha escolhida, você é filha amada, você é filha vista aos olhos do Altíssimo, e nada do que tu está fazendo está passando despercebida. Mas o Senhor precisava alinhar a rota, Ele precisava ajustar o caminho, para que a partir de hoje, daqui para frente, você consiga caminhar com os teus pés limpos, com o seu coração íntegro, ligado a Ele. Em nome de Jesus, papai, entra, Senhor, dentro da casa de cada filho que aqui está, Senhor. Entra dentro dos corações. Começa a limpar, Espírito Santo. Começa a limpar os corações, Senhor, que estão desalinhados na tua presença. As atitudes incoerentes, Pai. As palavras, os comportamentos. Assim como o Senhor nos entregaste o tema desta live. Quem é você quando ninguém está te vendo? Nós declaramos que o Senhor nos vê. E o Senhor nos vê dentro dos nossos secretos. O Senhor nos vê dentro do íntimo, dentro das entranhas da nossa alma. Então que o Senhor entre agora, Pai, dissipando com uma espada, curando, Senhor. Eu estou vendo estômagos, eu estou vendo água dentro de pessoas. Começa a limpar, Espírito Santo. Mais do seu fogo. Derrama teu fogo que purifica, Pai. Derrama seu fogo que purifica, Senhor. Derrama teu fogo que purifica. Purifica os lábios, Senhor. Purifica os lábios. Que toda ferida de acusação, eu vejo o Senhor tirando todas as acusações que estavam em pergaminhos de Satanás, que estava trazendo sentença sobre a vida de pessoas. Está caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recolhendo agora todos os anjos. Recolhem agora nas cortes celestiais todos os pergaminhos contaminados, todos os pergaminhos de acusações, sentenças que estavam decretadas, vai sendo recolhidas agora pelo bálsamo de cura do Altíssimo. Toda ferida de rejeição, ferida de aprovação, de medo, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda acusação é dissipada como uma espada de dois gumes que atravessa, que arranca e cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre estas vidas aqui, Pai, que elas estão sendo ativadas pelo sangue do Cordeiro a ter fome e sede, Senhor. Há um novo nível de alinhamento espiritual, há um novo nível de posicionamento espiritual, e tudo aquilo que estava corrompido passa a ser limpo pela tua palavra, passa a ser limpo pelo teu bálsamo que cura. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome e nós declaramos, Pai, que o sangue do Cordeiro está sobre nós e sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vejo que muitas pessoas estavam sendo curadas aqui. Muitas pessoas estavam num ambiente de acusação de Satanás, achando que o Senhor não se importa com o que faz. Mas hoje o Senhor mostrou para você, através dessa palavra, que Ele não é um Deus que acusa, mas Ele é um Deus que se importa com o seu coração, com as intenções do seu coração. E é por isso que Ele exorta.
É por isso que ele exorta em amor, porque ele não quer que nós venhamos manter pessoas corruptas, sujas, mas sim que nós venhamos sempre se alegrar com a tua presença, sempre buscando a tua face, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém Amém. sentindo algum Glória a sintoma, Deus. gente? Alguma coisa aqui para que a gente possa orar? Dor de cabeça, ânsia, alguma coisa Muitos do tipo? foram curados aí. A minha mão estava pegando fogo aqui. Como bálsamo. O Senhor veio como bálsamo nessa tarde com essa palavra poderosa. Lila, muito, muito, muito poderosa. Alguém mais sentindo algo? E caia, nós queremos orar por você. Rabaia, sou de cantar Adonai. Quero orar pela Lucimara. Lucimara, filha, toda acusação que estava sob teu coração, ela saiu hoje do teu coração. Ela foi quebrada, dissipada, porque aonde há luz, treva nenhuma habita. Você, eu creio que você seja a mulher que está ajoelhada agora neste momento, aquebrantada. Porque desde a hora que eu comecei a orar, eu via você. Eu não te conheço, eu não sei da sua história, mas eu sei que o Deus que você serve, ele não te abandona. Neste momento eu vejo anjos entrando dentro da tua casa, te levando à restituição da provisão. O Senhor está entregando anjos para derramar sobre dentro do teu armário, alimentos dentro da tua casa. Há um banquete sendo preparado dentro da tua história. E tudo aquilo que foi declarado por pessoas, maldições que foram lançadas sobre a tua vida, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Que toda treva que tentava trazer depressão sobre a tua vida, começa a bater em retirada agora, em nome de Jesus. E que toda voz que fica trazendo mentiras sobre os teus ouvidos, dizendo que o Deus que você serve não te vê, e ele não está te ouvindo, porque você tem jejuado, você tem se entregado, você tem feito o máximo que você pode, mesmo estando quebrada, mesmo estando tentando se levantar todos os dias. O Senhor diz: eu te vejo debaixo da figueira, eu te vejo debaixo da figueira, eu sou o Deus que provê hoje, amanhã e sempre. Todo impedimento que tiver sobre as tuas pernas, toda dor que tiver na tua perna esquerda, vai sendo curada agora em nome de Jesus. Se tiver alguma enfermidade sobre a tua vida, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todas as vozes sobre a vida dela sejam cessadas e caladas agora. Anjo do Senhor, coloque tuas mãos sobre os ouvidos dela agora, Pai, e começa a selar e blindar com o sangue do Cordeiro. Começa a selar e blindar com o sangue do Cordeiro. Não precisa ter medo. Há um anjo de libertação junto contigo neste ambiente. Pode gritar. Coloca para fora o que você está sentindo. Toda dor vai saindo para fora agora em nome de Jesus. Toda dor camuflada na alma vai saindo para fora agora em nome de Jesus. Toda comida consagrada sai para fora agora em nome de Jesus. Ora basta macheias. Arrabasta maste canteias macheias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora masto macheias. Arracasteias. Pode dar o seu grito de derrota, Satanás. Pode dar seu grito de derrota, porque essa filha é selada, é blindada. Aramacasteanda bacheias. Aramandala barraçanda bacheias. Derrama teu fogo, Espírito Santo, sobre a vida dela agora nesse momento, Pai. Você que está nessa live, comece a interceder pela vida dessa irmã, porque ela está numa batalha agora neste momento, sendo curada e liberta no ambiente onde ela está. Em nome de Jesus, Pai. Que comece anjos, batalhões de anjos, Pai, entrar sobre este ambiente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não precisa se preocupar, porque nós estamos nas cortes celestiais. A frequência do Espírito Santo está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a declarar, Lucimara.
Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro está sobre mim. O sangue do Cordeiro está sobre mim. Eu sou livre em nome de Jesus. E eu declaro que hoje eu vou viver as promessas do meu Pai. Eu vou viver uma nova história, uma nova jornada, um novo capítulo, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora abrace esta filha, derramando sobre ela amor de pai. Rabachei, que você comece a se sentir amada pelo papai, pelo Abba, que a ferida de toda aprovação e rejeição é curada agora por esse abraço de cura. Espírito Santo, enchendo o coração dela com a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguns anjos dentro deste ambiente te abraçando, te curando. Eu vejo eles arrancando. Tá arrancando ataduras. É cura. Cura, eu declaro cura sobre a vida dela agora em nome de Jesus. Cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com o sopro da calma, Pai, da tua paz, da tua calmaria agora, Senhor. O Senhor derrama sobre a vida dela agora, Pai. E como uma brisa suave, Senhor Jesus, entra agora sobre este ambiente, Pai, trazendo uma calmaria sobre ela, papai. Esse choro é de cura, Lu. Esse choro é de cura. Acabou, é choro de cura. Se entrega aos pés do papai. Isso, se entrega aos pés do papai. Aramasta macheias, ele cantaias. Restituição de júbilo, Pai. Restituição da alegria sobre os lábios dela. Vai curando, Pai querido. Vai tirando toda a rejeição, Aleluia, Pai. Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Pai, Aleluia. Pai amado, em nome aleluia, papai. Aleluia. Colocando teu amor, teu bálsamo. Aleluia. Ramacasto, macheias, cantaias. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Eu te glorifico e exalto o teu santo nome. Em nome de Jesus, papai. Aleluia. Nossa, Jesus. Meu Deus. Fabi, enquanto a irmã estava orando ali, Deus me mostrava você. Ramava sore, Aramanaya, sou de cantar Adonai. Gadavaia, sou de cantar Abavasticai. Fabi, o Senhor diz a ti, filha, só mais um pouco de tempo. Ramava soure, candaraba, vassorou de castaramanaias. Tem como se fosse um tornado ao redor de você. Riga, dabaia, sou de cantaraba, sai, mas eu sou o Senhor que te sustento, diz o Senhor. Ria, sou e caia, simanai. Quando eu te trouxe para este lugar, eu sabia o que eu estava fazendo. Está doendo, Fabi. Rogue de baia, simanabadaia, sou de cantaraba, sai. Está doendo, eu vejo seu coração sangrando. Rica, tabaia, sou. Você se sente sozinha. Rama, vassou. Madagaia, surrica, mas eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está cobrindo as tuas feridas. Ele está sarando porque você foi muito ferida nesses últimos tempos. Mas é por isso que o Senhor te trouxe para um
para um lugar de cura, para um lugar de libertação, para um lugar aonde você vai ser sobrevivente. Ramavassou, mas está no colo do Pai. Rigadabaia Simanaya sou de Cantaradonai. Ragadabavassou e caia Simanai. Não pegue mais com as tuas mãos aquilo que é do Senhor. Recacharabaia sou de Cantarabassa. O Senhor está tratando todas as feridas da sua filha. Você se preocupa com ela. E o Senhor está tratando também ela. Duas filhinhas que estão no colo do pai. Sou de Cantarabas. Sou de Cantarabas. O Senhor está falando para você perdoar. Porque é você que vai ganhar mais com o perdão. Aleluia. Rocatabaia, sou de Cantaradonai. Eu tenho te escondido, o Senhor está dizendo, porque eu estou te sarando. Recatabaia, sou de Cantaradonai. Rogavasteremavaia, sucaia, sibadai. Ravashiba, davastocou. Se mantenha firme, porque vai passar. Oh, recatapaia, sou de Cantaradonai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Regacharabavassore Cantaradonai. Aleluia. Eu vejo suas pernas, Fabi. Também o Senhor está firmando elas. Rebavassore Cantarabassai. O Senhor tá dizendo que você sente um peso. Recatapaia, sou de Cantaradonai. Mas o Senhor está fortalecendo elas. Rova Charabavassore Cantarabassai. É uma tarde também de cura. Rigadabaia, sou. Ele passeia sobre as tuas pernas. Rigadabaia, sou de Cantarabassai. Por mais cansada que você esteja, o Senhor vai te fortalecer. Rakatapai eu sou. Porque é na tua fraqueza que o Senhor vai te fazer forte. Ravacia gadabai eu sou de Cantaradonai. Ele recolhe todas as tuas lágrimas e diz: eu sou teu pai. Ragadabavassou de Cantaradonai. Aleluia. Glória a Deus. Recatapai eu sou. Amarrastusto, machia. Ai, eu tô sendo espremida aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ore catarabava sore Senhor. Obrigada, Jesus. Ragadabava sorodo costerema vasterema dayasu. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela tua presença, Espírito Santo. Tu és o nosso amado, Ramavassore Catará. Toda honra, toda glória, nós queremos subir a Ti, Espírito Santo amado. Subir a Ti, Paizinho querido, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós já vamos aqui partir para encerrar, irmãos e irmãs. Rocatapaia, só porque já são 16h30. Rabacia, rabacaia, cima. Ore cantarabassai. Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a nossa irmãzinha querida, Thalila, do meu coração. Muito obrigada por trazer essa palavra que foi direto ao nosso coração. Amém. E que nós possamos aí estar muitas tardes mais juntas, em nome de Jesus, né? Para que o Senhor seja exaltado e glorificado aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Foi um prazer, viu? Uma honra estar aqui. E Jesus é lindo, né? Jesus, ele tem tudo sempre muito preparado, né? Eu tenho só que agradecer pela oportunidade, pela presença dele aqui no meio de nós. Estou aqui me prendendo aqui. Tô vendo. Segurando aqui. Mas é isso. Que Deus te abençoe muito. Que Ele continue abençoando o ministério. Que esse propósito dessas lives venha nascer aquilo que já está sendo gerado. Porque todo início de algo, o Senhor já remete a um processo, né? E talvez seja o início do ministério que Ele já tem falado sobre ti. Que Ele já tem confiado sobre tuas mãos. E tudo começa com a terra. E o que ele está fazendo com essas lives é preparando a terra
dessa Uhum. semente para ela brotar. Então, continue sendo ousada, continue sendo obediente como você é, com o seu coração puro, genuíno. Eu creio Amém. que o Senhor, ele não conecta pessoas, ele conecta propósitos. E ele sabe muito bem como funciona o ambiente espiritual, o âmbito espiritual e o porquê que ele nos faz estarmos uns aos outros, né? Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse novo tempo, nessa nova estação deste projeto que está nascendo, ele não seja somente um projeto online, mas que ele venha nascer cada vez mais de frutos e frutos também no presencial, que o Senhor continue trazendo sobre você as revelações no Espírito, que Ele continue mostrando para você, sim, as salas cheias. As salas Amém. cheias, porque há um conhecimento diferente implantado em você, a qual muitas pessoas ainda não falam, porque o Senhor tem levantado pessoas específicas para falar sobre esse tipo de conhecimento. Então, que você continue deixando ele derramar. Quando for a hora certa, quando for o tempo certo desta estação, o Senhor vai te mostrar, através de sinais e maravilhas, que é chegado a hora para você começar a falar para as pessoas os segredos que está por detrás das linhas. Eu não sei o que é, mas o Senhor está falando que você já sabe, tem conhecimento do qual é este conhecimento que ele está te entregando. Ele está te dando a estratégia, ele tá te dando método. Eu vejo como se fosse um caderno onde você já tem esboçado aquilo que ele tem te entregue, aonde já foi escrito, eu vejo escrito de caneta azul, rabasca macheias, rerabacastu macheias. O caderno é aspiral, é racastulo, machusta, mastuste, macheias, rerecastumande cantaias, e que continue fluindo estas águas, deste conhecimento, de um conhecimento puro, íntegro, limpo. E o Senhor, ele manda te dizer que as intenções do coração, a qual a palavra que ele nos trouxe hoje, é exatamente para preparar para um tempo como este. Porque como são pessoas específicas que serão levantadas para trazer esse tipo de conhecimento, ele não pode deixar que a soberba, a vaidade, o ego entre no coração. Porque são poucas as pessoas, são poucos os profetas que vão acessar esse tipo de conhecimento. Amém? Eu quero Amém. selar sua vida com o Eu sangue dele, que este recebo em projeto nome de ele Jesus. venha crescer e florescer para a honra, a graça e a glória Amém. dele, em nome de Jesus. Eu Amém? recebo, evangelista, em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Catapaia, sou, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigada. É uma honra ter você por perto. Em nome de Jesus, eu te Amo agradeço. sua vida, viu? Eu também amo a tua vida e amo o que Gente, você carrega. Um beijo no teu coração. Beijo, pessoal de Deus. Tchau, tchau. tchau, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.